Fala, Escobar, boa tarde para todo mundo. Hoje pela manhã o time do Vasco treinou aqui no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Não pudemos acompanhar a atividade. Domingo o Vasco enfrenta o Palmeiras lá em São Paulo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu sei que os vascaínos estão ansiosos para saber se o francês Payet vai estrear. E a resposta é que não. O Vasco está trabalhando para agilizar a regularização dele e, além disso, o clube recebeu uma notificação da Federação Francesa avisando que o Payet ainda tem que cumprir suspensão de um jogo por causa de uma agressão cometida por ele quando ele jogava pelo Olympique de Marseille, lá na França. E para esse jogo, o técnico Ramon Dias volta de suspensão, vai comandar o time na beira do campo. Quem também volta de suspensão é o atacante Orelhano. Agora a gente vai ter que esperar para saber se ele vai voltar para o time titular ou se o Serginho vai continuar no time. Lembrando que o Vasco está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, 5 a menos do que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Um abraço, Escobar. Falar de Vascão, Bigode. Tá sabendo? Tô sabendo. Do Payet? Tô sabendo. Tá sabendo por quê? Tô sabendo. Então explica aí. Ele pegou lá na França uma coisa semelhante que aconteceu com o Marlon, quando chegou ao Fluminense, que ele foi expulso lá na Itália, não pôde jogar aqui, teve que cumprir a suspensão. A situação do Payet é semelhante. Ele deu um tapa num jogador do Lens na 34ª rodada do Campeonato Francês, e aí ele pegou 3 jogos de suspensão lá, cumpriu 2, mas falta 1. E esse 1 ele vai ter que cumprir agora. Então o Vasco está correndo com a documentação para ele ter essa liberação teórica, né, burocrática, para poder jogar, mas ele não vai poder jogar contra o Palmeiras, então o Payet deve estrear contra o Bahia na próxima semana. Ó, vou trazer aqui, porque aqui te mata a cobra aí. Essa aí eu deixo para você. Lá ele, ó. Payet foi suspenso por 3 jogos, né, pela Federação Francesa, na época que defendia o Marseille, o Flávio já trouxe, por acertar um tapa Jogador do Lens. no Yannick Cahuzac, do Lens, pela 34ª rodada, uma apuração aí do Dorilindo e do nosso Tiagão Carvalho, que tá voando na cobertura do Vasco também. Se cumprir, o Vasco está tentando, né, correr para cumprir agora contra o porque Palmeiras, porque se ele não for regularizado, eu acho que não conta. Não conta. Tem que estar disponível. Exatamente. No bid, tem que estar no bid, está liberado para você atuar. É bom o Vasco correr com isso. Mas também tem um lado bom, Atirson. Você que é treinador também. O Vasco está começando a azeitar. É mais uma partida, mais um super desafio, Vasco-Palmeiras. O Vasco ganhou do Palmeiras, não ganhou? Empatou. Na primeira rodada, na segunda rodada. Isso. 2-2, foi isso mesmo. É mais um super desafio para o Vasco, com o time ainda sem a principal contratação, para o Vasco dar uma azeitada, pô. Mas pega um time muito certo, né? Jogando fora de casa. E possivelmente não deva poupar muitos jogadores para esse confronto, não. Porque conseguiu um grande resultado fora de casa na Libertadores, ganhando de 4. E aí na próxima semana ele vai ter a oportunidade de poupar os jogadores durante a semana. Então acredito que o Palmeiras vai com a equipe completa, né, para esse confronto. Eu acho que é até bom, porque você vai jogar contra um grande adversário de duelar, né, não ficar somente jogando atrás. Eu acho que vai ser um grande confronto, vai ser já também uma grande oportunidade do Vasco ver também como está reagindo o seu próprio elenco. Lógico que está se entrosando agora, está se entendendo os seus jogadores, mas não é impossível sair de lá com um grande resultado, não. Eu acho que o Vasco precisa competir. Tem que fazer o que tem feito nesses últimos jogos. E aí o resultado vai ser uma consequência, né? Vai ser uma consequência do que vai acontecer dentro do campo. Mas eu acho que o Vasco hoje é um time muito mais organizado, é um time que dá mais esperança ao seu torcedor. Claro que o Palmeiras é o Palmeiras. Inclusive ontem o Abel Ferreira, ele começou com o Arthur no banco e fez uma dobradinha de laterais pelo lado direito. Marcos Rocha e Mike, os dois fizeram gol. E o Palmeiras fez 3 gols em 30 minutos. Então a diferença de um time pronto, de um time que o treinador conhece com a palma da mão dele, para um time que ainda está se estruturando. Mas acho que dá para pelo menos competir lá. E aí vamos ver o que acontece. Você quer polêmica? Então toma. Bota aquela, Pedrinho. CBF divulgou, só para me irritar, o áudio, só piora as coisas. O áudio do VAR, do lance que o Peck foi puxar da camisa dele, parecia até um varal. Isso. Vamos ouvir o áudio do VAR. Tá. Só vou desacelerar. Só desacelerou. Agora já tá ok. Habilitado na origem. Movimento habilitado na origem, tá? Tem um puxão ali.
Puxão. Não sei se pode ficar. Ele falou que pra ele não tem impacto. Quer que segure não? Segure não. Não foi. Sim, interfere na batida dele. Tá. Só vou desacelerar. Não há. Pode tirar o áudio, gente, por favor. Tá de brincadeira. Não há impacto. É brincadeira, de mau gosto. E não, o que não na próxima, eu vou pedir pra galera botar uma legenda, fica mais fácil para quem tá em casa, às vezes no trabalho, no celular, não tá conseguindo ouvir, porque senão o patrão briga. Não há impacto e o que, Thales, que eu também não ouvi direito? Ele fala, não foi nada, não impactou a jogada, não foi nada. Pô, ele não joga bola. Exato, perfeito. Ele nunca jogou bola, esse árbitro. Porque não é possível, pô. Que isso, cara? Que isso? Como é que não impacta, esse indivíduo aí, ele acho que ele nunca entrou dentro do campo de futebol e fez movimento. Ele só estudou a regra. Porque não é possível, pô. Perfeito. Inadmissível falar que não teve ali um puxão, que não atrapalhou o desequilíbrio do chute. Ele poderia ainda dar mais um toquinho na frente para ajeitar melhor seu corpo. Calma aí, seu árbitro. Você vê até a perna direita do pé, que não é a perna que ele chuta. Olha como é que ele sai depois do chute, totalmente desequilibrado. Sim. Pô, isso aí é brincadeira de mau gosto. E, infelizmente, todas as vezes que inclusive, também o CNM falou que o do Lima, no dia anterior, também não foi pênalti. Então, para eles, nenhum dos dois foi pênalti. Para eles, a arbitragem está correta. Então, se para o chefe da comissão de arbitragem está tudo bem, então... fica difícil, né? Dia 30 de setembro vai ter a reunião... Desculpa, setembro. Tá bom, acho que vai ficar... Dia 30 de agosto, segunda-feira... Isso. Vai ter a reunião para definir sobre a punição do Vasco. É um julgamento, na real, né? Isso. O Vasco vai ser, de novo, julgado para ver se libera já para o final de semana ou se segue sem público em São Januário. E aí, provavelmente o Vasco Maracanã vai estar fechado. Aí vai ter que ser Newton Santos, Portuguesa, Brasília, Cariacica, enfim. Aí o Vasco vai definir. Podia decidir logo, né, cara? Podia fazer logo esse julgamento, né? Sim, verdade. Pelo menos o Vasco tem um jogo fora contra o Palmeiras agora, né? Pelo menos esse final de semana não joga em casa. Então, tem mais uma semana ainda. Tem essa agora. E aí no meio da semana não joga, só vai voltar a jogar depois contra o Bahia, que também é fora de casa. Fora também, Então tem mais que praticamente quase 10, 15 dias aí para poder resolver, né? Sim, o bom é esse. Acho que, por mais que seja um pouco mais longo esse período, né? Dia 30, só no final do mês. E até porque agosto parece que tem 70 dias, né? Rapaz. Agosto não acaba nunca. Essa semana, então... Meu Senhor Cristo. Cara, mas você para imaginar um cenário onde o Vasco, dos últimos 3 jogos, um empate, 2 vitórias, e consegue um resultado positivo com o Palmeiras lá, cara. Se não perder lá, já é ótimo negócio. Porra. Cara, o Vasco tá, assim, pegou esses grandes jogos agora também. O importante é que tá hoje mais sólido, né? Sim. Então, assim, você vê um time mais competitivo, tem que continuar dessa maneira. E jogar grandes jogos é muito melhor. Esses jogos que o Vasco está pegando, é muito mais gostoso de você jogar. Então, assim, é importante o Vasco fazer o que ele vem fazendo, crescendo, evoluindo, independente do que vai acontecer de resultado, a gente vê uma perspectiva do time do Vasco hoje totalmente diferente do cenário anterior. A gente está vendo as cenas aqui, a gente fica, sacanagem, mas é quando a gente vê as cenas do que fizeram em São Januário, quebrando o carro de funcionário, de jogador, invadindo, era inevitável que o Ministério Público entrasse firme no Vasco, porque de fato tem que punir. Agora, você que conhece alguém que fez isso, fala pro cara, pô, irmão, não vai mais no estádio, toma vergonha na sua cara. Não vai mais não. Não vai mais. Fica em casa, não tem o controle, fica em casa. Ou então vai para um ringue, cara, vai para um ringue. Vai lá criticar, faça o seu protesto, mas sem violência, cara. Não, você está prejudicando o seu próprio patrimônio. O cara sabe que se ele jogar copo, garrafa, quem vai sofrer é o jogador e o torcedor de verdade. E assim, em caso de reincidência, o ferro é muito maior. Se fizer de novo, aí vai tomar 3 meses. Aí tem que fazer, o Vasco, a torcida do Vasco, quando puder voltar a São Januário, tem que fazer igual a torcida do Santos fez na Vila, contra o Grêmio agora. Uma festa maravilhosa, lotou o estádio, sem nenhum tipo de incidente. Tem que ser assim. E a torcida do Vasco é maravilhosa. O que o Vasco fez no Maracanã no final de semana, exatamente, aí pune essa galera toda que é apaixonada por causa de... Não é meia dúzia também, não. Tem mais. Não, tem uns 30, uns bem 30. Algumas dezenas. Algumas dezenas. E isso aqui não foi tudo, não. Teve do outro lado, saída de carro, quebrar carro de todo mundo que estava saindo. Jogador, funcionário. Não só foi esse, não. Também teve aquela invasão lá em São Januário. Teve invasão. Antes, foi depois do Flamengo Vasco. No dia do Flamengo Vasco. Não pode.
que é aquilo quadrado branco ali? Por esse processo, palavras depreciativas, elitistas e persecutórias, preconceituosas contra o Vasco da Gama e o seu entorno. E nós não aceitamos isso. E colocaram como um dos motivos de São Januário não ter segurança é o fato que ele está localizado perto de uma comunidade onde existem pessoas armadas, onde se ouvem tiros e, acredite se quiser, onde pessoas bebem no entorno do estádio São Januário. Isso nós não podemos aceitar. O Vasco está trabalhando fortemente quanto a isso e tem absoluta certeza e confiança no Judiciário e no bom senso do Ministério Público para encontrarmos uma solução definitiva para esse problema de São Januário. Rizek. Osório, sendo bem sincero com você, a gente já conversou outras vezes sobre o tema, se a punição fosse meramente esportiva, eu não compraria o barulho do Vasco, porque eu sou a favor de punições pesadas quando a gente tem problemas de segurança nos estádios, como aconteceram na Vila Belmiro e em São Januário. Mas existe um tribunal esportivo para julgar isso e esse tribunal entendeu que a pena era de 4 jogos. Essa pena já foi cumprida. Então não cabe mais a mim defender punição esportiva porque ela já acabou para o Vasco. E aí, findada a punição esportiva, a gente está diante do Ministério Público solicitando a interdição do estádio, no pedido que foi aceito pelo TJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A promotoria, nesse pedido, incluiu um trecho, citado pelo Osório, de um ofício do plantão do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, com esse argumento de que a proximidade do estádio com a favela Barreira do Vasco permite que se ouçam tiros provocados pelo tráfico de drogas, o que gera um clima de insegurança. Gente... Então, assim, o que eu posso concluir? Se você vai interditar São Januário por isso, acho essa uma medida elitista, preconceituosa. Você tem que interditar o Rio de Janeiro inteiro. Então, e só se descobriu agora, né? Então, você tem que interditar o Rio de Janeiro inteiro. Tem que interditar o CT do Fluminense, o CT do Flamengo. O estádio Newton Santos também está numa zona onde há conflitos, porque essa é a realidade da cidade. Geograficamente falando, né? Inclusive. O próprio Maracanã, ao lado do Morro da Mangueira. O próprio Maracanã com o Morro da Mangueira. Então, assim, não dá para aceitar esse argumento. Assim, é um argumento inócuo. E eu pergunto, e pior, nesse ofício, sequer está ali escrito o que o Vasco precisa fazer para voltar a jogar no seu estádio. Então, assim... Fechou e não tem solução, São Januário, se a situação se mantiver desse jeito. E eu pergunto, que medidas o Vasco pode tomar diante desse caso, Osório? Rizek, o Vasco está trabalhando em 2 frentes. Primeiro, também é importante a gente informar que eu estou aqui participando do programa e o Vasco está trabalhando, sou vice-presidente do clube, nós estamos trabalhando lado a lado com a SAF do Vasco, o CEO Luiz Melo, o CEO, graças a Deus, o CEO Lúcio Barbosa está atendendo outros compromissos e eu estou aqui respondendo pelo Vasco da Gama. O Vasco está tratando esse tema em 2 frentes. Primeiro, a frente do Judiciário. Nós perdemos em primeira instância, perdemos um recurso em segunda e, nesse momento, o caso está num colegiado do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, o Departamento Jurídico do Vasco está trabalhando para que esse processo vá a julgamento o mais rápido possível, para que nós possamos ter um avanço e uma conclusão desse caso no âmbito judiciário. Mas, em paralelo, Rizek, nós estamos trabalhando na frente do Ministério Público, pois o proponente da ação é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É o Ministério Público contra o Vasco da Gama, contra o seu estádio de São Januário. E o Vasco sempre foi parceiro do Ministério Público. Então, o Vasco procurou o Ministério Público, se colocou à absoluta disposição do Ministério Público para encontrar as soluções que deem um conforto para, no entendimento do Ministério Público, haver um acordo que possa ser homologado na Justiça, seja um TAC, ou termo de ajustamento de conduta, ou qualquer outro tipo de acordo, que possa ser homologado pelas 2 partes na Justiça e se encerre esse litígio. Rizek, é muito importante dizer que o prejuízo é muito grande no entorno do Vasco e nós confiamos que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ele vai ter essa sensibilidade. É importante ter essa sensibilidade nesse momento. O Vasco da Gama, Rizek, mais uma vez vamos frisar, nós temos absolutamente todas as licenças do poder público estadual e municipal para mandar jogos de futebol em nosso estádio. Absolutamente todas as licenças, estamos regulares. Nós temos pareceres de experts independentes que atestam a capacidade de funcionamento e segurança de São Januário. Nós temos quase 100 anos de história mandando jogos em São Januário, com pouquíssimos problemas. Antes desse incidente do jogo contra o Goiás, nós tivemos um incidente em 2017, 6 anos atrás, num jogo contra o Flamengo. E, Rizek, olha os 2 pesos e 2 medidas.
somente nesse ano, no Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos uma série de incidentes em estádios brasileiros, infelizmente, inclusive com um óbito na partida Palmeiras e Flamengo em São Paulo. Porém, apenas o estádio São Januário está fechado. Então, o que nós queremos é um entendimento com o Ministério Público. Houve uma reunião promovida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro na última sexta-feira, reunindo o Ministério Público e todos os órgãos. Houve uma visita a São Januário na última segunda-feira e a gente espera que possa encaminhar para o entendimento. A maneira mais rápida de resolver isso, no nosso entendimento, é um acordo com o Ministério Público Estadual e o Vasco está absolutamente aberto a tomar as providências que forem necessárias, embora o Vasco esteja absolutamente seguro que não tem nenhum problema abrir São Januário para qualquer tipo de partida de futebol. O que não pode é o Vasco da Gama e o seu torcedor ficar sem poder acompanhar o seu time na sua casa. Obrigado, Osório. Bora falar sobre um ídolo vascaíno encostado sob o comando de Ramon Dias. Alex Teixeira, 33 anos de idade, contratado como uma das grandes estrelas na temporada passada. É bem verdade, não havia conseguido brilhar antes da chegada do Ramon Dias. Mas a contratação do treinador argentino transformou a vida do Alex Teixeira. Ele vai para o banco de reservas, mas não entra às 5 partidas. Os 5 jogos em que o Vasco teve o Ramon Dias como treinador, o atleta não atuou nem sequer um minuto. A última partida dele em campo foi naquele confronto contra o Cruzeiro em 8 de julho, em São Januário, antes da chegada do Ramon. Sob o comando do novo treinador, são 5 partidas com 2 vitórias e um empate, 2 derrotas. A boa notícia é que as 2 vitórias e um empate aconteceram justamente nos 3 últimos jogos. O Vasco no momento de recuperação e sem Alex Teixeira, cujo contrato termina em 31 de dezembro. Ao que parece, o ciclo de Alex Teixeira caminhando para o fim em São Januário. Atleta que tem na atual temporada 27 jogos, só 3 gols marcados e 6 assistências. A última sobre o Vasco, Jorge Salgado, atual presidente, deixou nas entrelinhas, vou mudar, afirmou, deixou bem clara a vontade dele de concorrer à reeleição como presidente do clube. A frase foi a seguinte: estou olhando com carinho, porque a gente fez um trabalho que eu julgo muito bom, fecha aspas. Tô curioso para saber a sua opinião, vascaíno. O trabalho do Jorge Salgado merece que nota de 0 a 10. Use o espaço para comentários e avalie, beleza?